Nós estamos no culto de ensino, Assembleia de Deus, Setor 9, Juquiá. Portanto, nós queremos essa noite trazer uma palavra sobre o tema, a importância da tristeza na vida do crente. Então você já viu que nós vamos sair dessas mensagens óbvias, que crente não chora, não sofre, que crente não passa por deserto, crente não passa por provação, que doença é coisa do diabo e pobreza é coisa do inferno. Essa noite, à luz das Escrituras, nós estaremos aprendendo sobre a importância da tristeza na vida do cristão. Amém? Quem achou? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 20. Diga amém. Amém. Vamos então fazer um grande coral. Eu leio e depois a igreja no 3, repetindo em alto e bom som. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No 3, 1, 2, 3, toda a igreja. Na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, olhando para essa passagem, que todos sabemos, não precisa ser um expert, não precisa ser um teólogo, todos nós sabemos que Jesus está preparando os discípulos, consequentemente a igreja, para dar continuidade à obra, e o Senhor Jesus traz para os discípulos a realidade de ser servo de Deus no mundo tenebroso. E aqui ele foca aquilo que representa uma dor intensa, que é a gestação e a mulher dando à luz a um filho. Não existe dor que possa ser comparada com essa dor. A ciência diz que os homens não suportariam essa dor e morreriam. Graças a Deus por isso, que é fruto de uma bênção de Deus diretamente para Eva e consequentemente suas filhas. O Senhor disse no Éden: darás à luz com dores. E nós homens estamos livres dessa promessa maravilhosa que as irmãs desfrutam. Jesus aqui está dizendo, enfocando a tristeza. E a palavra tristeza, ela é caracterizada por aquilo que nos deixa de baixa estima. 2, aquilo que nos faz ser levado ao sentimento de solidão. 3, a tristeza gera na pessoa um sentimento de culpa. Toda pessoa tomada pela tristeza, ela lamenta por aquilo que não fez e sofre por aquilo que ainda vai fazer. A tristeza, ela ainda gera um sentimento de cansaço. A tristeza, ela gera... bateria fraca? Meus irmãos, a tristeza, ela gera um sentimento de cansaço. Você pode observar que a pessoa que está feliz, ela desembolsa mais vitalidade. Afinal, existem 10 características de um vivo, e entre as 10 características de um vivo, ele é festivo, chamativo e vivaz. Porém, quando isso se refere às características da tristeza, uma pessoa triste, ela vai expressar pelos traços lineares cansaço. E qual que é a cantiga de uma pessoa triste? Estou cansado disso, não suporto mais isso. Então a pessoa triste, ela desenvolve
um sentimento de cansaço, de uma pessoa que está estafada, uma pessoa que está exausta, que perdeu o vigor e a vitalidade. A tristeza ainda gera angústia, dor e um sentimento desagradável. Você pode observar que uma pessoa triste não se alimenta bem, não se relaciona bem, tem pavor de sair e um terror de ficar onde tem bastante pessoa. Então, essa tristeza, ela também é causada por uma decepção, por mortes ou por vários fatores. Pastor, por que detalhar tanto a tristeza? Porque nós acabamos de ler que nós choraremos e nos sentiremos tristes. Mas a nossa alegria ninguém poderá tirar. Então, combatendo o evangelho do triunfalismo, de que tem que ser só vitória, de que tem que ser só pódio, esse evangelho do triunfalismo que as pessoas têm que dar a volta por cima, o evangelho do triunfalismo que você tem que ter, e você tem que mostrar que tem, que pode, que é. Nós estamos com os pés no chão, aprendendo com Jesus, dizendo que na caminhada cristã nós sentiremos tristeza. Amém, meus irmãos? Então, nós traçamos aqui as características da tristeza, e não é pecado ficar triste. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Então, a tristeza faz parte do cristão. Pela falta de resultado, pela bênção demorada. A Bíblia diz que a bênção demorada, ela enfraquece o coração. Então, existem vários fatores que nos rodeiam, que nos levam ao sentimento de tristeza. E nós de cara estamos aprendendo que não é bem assim como o evangelho do triunfalismo diz, que você não pode chorar, que você não pode sofrer, que o choro deve ser apenas um choro de alegria. Mas nós essa noite estamos aprendendo que existe um kit que envolve um sentimento chamado tristeza. Saindo das características da tristeza, vamos para o que é tristeza em essência. A tristeza faz parte das 6 emoções básicas que todo ser humano tem. Quantas emoções? 6. Então, Jesus sabe exatamente o que está falando. Vós chorareis e estareis tristes. Então, quando você encontrar um irmão triste, a Bíblia diz que quem está triste, ore. Então, quando você encontrar alguém triste, conduza ele no caminho da oração, porque a tristeza faz parte da nossa caminhada. Agora, nós não podemos entrar nessa onda de que eu estou triste, não vou para o culto. Eu não estou bem, não vou para a igreja. Ah, mas eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo cômodo, eu estou sentindo mal-estar. O meu dia hoje não foi produtivo, os resultados não foram satisfatórios. Eu esperei uma coisa e foi outra. Eu não alcancei os meus objetivos. Pois bem, a Bíblia diz na leitura que todo mês nós fazemos, que é a leitura de 1 Coríntios capítulo 11, que ela diz exatamente assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E o que ele fez? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Então, observem um misto de sentimentos que pairava sobre Jesus. Primeiro sentimento, tristeza. Ele está triste. Segundo sentimento, alegria. Ele acabou de cantar. Porque o dar graças aqui é louvar a Deus. Então, mesmo triste, traído, decepcionado, apunhalado, exatamente por
por alguém próximo e o pior, por alguém que ele escolheu e o selecionou para estar servindo no seu ministério terreno, foi por essa pessoa que Jesus tratou de amigo, que foi o traidor. Mas isso não tirou Jesus do propósito, não tirou Jesus da adoração, não fez Jesus ficar em casa. E nós temos que ter cuidado, porque isso está alastrando. Alguns crentes não estão conseguindo vencer nem a tristeza. Imagina Satanás. Não estão conseguindo vencer a tristeza. Imagina um terrorista com um serrote no pescoço, né? Que a Jesus adora no passado. Imagina um terrorista arrancando as unhas, cortando a língua, dando choque na língua, furando os olhos. Imagina você jogado numa cova cheia de pitbull, mordendo você para lá e para cá, num lago cheio de jacaré, num lago cheio de piranha. Imagina o crente se contraiu uma doença grave. Nós estamos vivenciando um período tão delicado na era do cristianismo, que nós, mesmo conhecendo essa passagem, nós não estamos conseguindo vencer a tristeza, porque nós estamos servindo os resultados e não Jesus. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, mas nós passamos o dia atrás de sinais, passamos os dias atrás de resultados. E quando os resultados não acontecem na hora que eu quero, no momento que eu quero, e porque eu determinei, porque essa não é a moda? É a moda, não é? Eu determino, eu profetizo, eu declaro, eu declamo, eu recito. Então, por essas questões ideológicas que não pertencem à igreja cristã, mas do movimento neopentecostal, que precisamente surgiu nos Estados Unidos, que é do determinismo, onde Deus é obrigado a fazer o capricho, cumprir o capricho dos crentes, nós estamos aprendendo que, diferentemente disso, a tristeza faz parte da nossa caminhada. Então, a tristeza faz parte das 6 emoções básicas que todo ser humano tem. Quais são essas 6 emoções básicas? Primeira emoção, medo. E o medo, assim como todas as emoções, tudo que é em demasia é ruim e é pecado, amém? Então, a primeira das emoções que engloba a tristeza é o medo, a felicidade, a repulsa, a surpresa, a raiva e a tristeza. Ou um sentimento indescritível. Quem aqui nunca abordou alguém e perguntou: o que é que você tem? Não sei. Come? Não quero. Bebe? Não consigo. Vai dormir? Não consigo. Vai sair? Não quero. A pessoa está tomada de um sentimento tão indescritível, gerado pela tristeza, que ela não consegue ter reação. Então, saindo agora daquilo que é tristeza em essência, vamos agora para a importância da tristeza. Primeiro, por que Jesus falou que nós choraremos e nos entristeceremos? Nós precisamos entender que nós somos seres humanos, sim ou não? Então, com o pé no chão, vai ter dia que você vai ficar triste. Jesus ficou triste, o apóstolo Paulo ficou triste, os profetas ficaram tristes. Pastor, então a tristeza é minha inimiga? Não. Pelo contrário, ela é aliada. E nós vamos aprender aqui, nesse tópico, a importância da tristeza. Agora, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, por mais que eu tenha um dia ruim, eu preciso entender que faz parte da vida que segue. Então, dentro aqui no tópico, a importância da tristeza, olha que benefício. A tristeza facilita interações sociais. Quando estamos tristes, nosso organismo fica sensível e vulnerável aos sentimentos. Então, quando nós estamos tristes, nós ficamos sensíveis. Jamais uma pessoa com raiva, com ódio, vai ter sensibilidade.
E também dificilmente terá sensibilidade alguém que está sorrindo. Alguém que não está passando por um desemprego, alguém que não está enfrentando a prova de mantimento, alguém que não está enfrentando uma doença grave, alguém que não está enfrentando um vexame, essa pessoa dificilmente vai entender por que aquele irmão está triste, por que aquela irmã está triste. Ele não entende porque ele não está passando por isso. Só sabe o que é tristeza quem passou e quem está passando. E dentro da tristeza nós ficamos vulneráveis e nós ficamos abertos, irmão, ao diálogo. Pode observar que a pessoa triste, ela quer ouvir. O que a pessoa triste mais quer ouvir? A pessoa triste, ela quer ouvir que alguém vai lhe oferecer ajuda. A pessoa triste não quer ouvir essa conversa. Não chore. Não chore não. A mulher viu de Naim, ia saindo, e as carpideiras e os pranteadores, não chore, não chore. E a mulher parou de chorar? Não. Porque quem está triste quer fazer o quê? Chorar. Porque se você não chora, você se deprime. E aí você sai do quadro de tristeza para o quadro da depressão. Então, a pessoa da tristeza, ela quer ouvir alguém dizendo assim, ó, eu vou te ajudar, eu estou com você, conta comigo, aqui está o meu ombro. Então o triste quer ouvir que alguém vai lhe ajudar. Então a tristeza, ela provocada pelas surpresas da vida, gera em nós facilidade de interações sociais, e nós ficamos sensíveis tanto para ajudar quanto para ajudar outras pessoas. E aqui eu quero quebrar o que o mundo diz. O que é que o mundo diz? Cada um com seus problemas. E é errado. O que é que o mundo diz? Eu já tenho meus problemas para ficar resolvendo o problema dos outros. Isso é o mundo. A igreja não funciona assim. Na igreja funciona assim, ó. Chorai com os que se alegram. Amém? Ah, é com os que choram? Chorai com os que choram, e alegrai com os que se alegram. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quê? De Cristo. 2. A tristeza facilita nossa interação, porque o sentimento de tristeza pede a presença de outra pessoa. Quem está triste, irmão, por mais que externe, que não quer conversa, que não quer fala, ele quer sim atenção. E a pessoa triste, ela não quer casa, carro, dinheiro, apartamento, não quer ir para o shopping, ela quer a atenção. E quantas pessoas hoje estão tristes e condicionadas pelo isolamento? E o isolamento mata mais do que a obesidade mórbida. O isolamento mata mais que o câncer, mata mais que o cigarro. O isolamento mata mais que o atropelamento. Por quê? Porque não ter com quem compartilhar suas emoções mata mais do que as doenças psicomáticas que existem por aí. Então, uma pessoa doente, ela quer a atenção de alguém. E Jesus está infundindo isso na cabeça dos discípulos. Use o período de tristeza para consolar alguém, para confortar alguém, para auxiliar alguém, para ajudar alguém. Você quer ver uma coisa? Nós estamos tão alheios aos sentimentos. O ser humano está cada vez mais insensível. Diga comigo, o ser humano está cada vez mais insensível. Dificilmente você vai entrar em uma igreja e alguém vai perguntar: o que você tem? Estou notando você triste. Seu semblante não está o mesmo. Porque nós estamos tão insensíveis que nós não estamos enxergando a dor do próximo. 2, 3. A importância da tristeza, né? A tristeza é um sentimento universal que pode se manifestar física ou emocional.
que pode ser manifesta, irmão, naturalmente ou por diversos fatores. Já notaram que nós estamos vivendo um período de um bombardeio psicológico tão grande que a pessoa está sorrindo de manhã e chorando à tarde. Está chorando à tarde e rindo à noite. Estava bem ontem e hoje está mal. O que isso nos ensina? Que o psicológico está à flor da pele. Os nervos estão abalados. E os sentimentos estão indo para ressentimento. Porque uma coisa é sentir e outra coisa é ressentir. E as pessoas, quando passam para ressentir, aí é pior. Aí é um perigo. Por quê? Porque o ressentimento, ele é nutrido por mágoa, por ódio e por rancor. Diferentemente da tristeza, que é nutrido pelo cansaço, pela fadiga ou por algum fator. Observa como que o quadro vai piorando. Então, o texto de João, do Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16 e 20, é riquíssimo. E Jesus sabe o que está falando. Ele está falando a alma. Jesus está pregando ao ser que sente, pensa e decide. Jesus está falando a sede das emoções. Falando em sede das emoções, deixa eu te perguntar, como está a tua alma? Tem crente de coragem aqui, diga amém? Amém. Pergunte para esse irmão, olhando no olho dele, no olho dela. Como está a sua alma? Como está a sua alma? Sendo a sede das emoções, o ser que sente e decide, uma alma abalada vai fazer coisa errada. Porque a alma está abalada, a alma está aflita. E o salmista disse, vocês conhecem: porque te turbo a minha alma dentro de mim, a minha alma está perturbada, a minha alma está turbada. E observe, irmão, não seja super-homem e nem super-mulher, viu? Mulher Maravilha. Davi escreve no Salmo 42 que ele ia para a igreja, que ele ia para a casa de Deus, que ele ia para a multidão, que ele ia adorar o Senhor. Ele descreve isso. Mas ele mesmo indo para a igreja, para a casa do Senhor, ele está triste, ele está amargurado. E nós precisamos entender que a tristeza não pode nos vencer, que a tristeza não pode nos abater, que a falta de resultado não pode nos destruir, que eu preciso passar por essa experiência, que eu preciso enfrentar essa tormenta, que eu preciso enfrentar esse deserto, que eu preciso passar por essa prova, porque eu tenho uma certeza. E qual é a certeza? Eis que estou convosco todos os dias. Glória a Deus. Então, irmãos, a tristeza, ela aumenta a busca pelo autoconhecimento. Quando estamos tristes, a chance de ir atrás do autoconhecimento para entender o motivo e atuar na causa daquilo que nos está deixando triste. E não é assim? A primeira pergunta que alguém nos faz quando vê o nosso rosto decaído, o semblante caído, ele pergunta: por que você está triste? E não foi a pergunta que o rei fez a Neemias? Neemias era um homem um dia, no outro dia Neemias está abatido e triste. E o rei percebeu a tristeza. E ele pergunta para Neemias: por que está triste o teu rosto, como daquele que não bebeu vinho? O rei notou a tristeza. E aí Neemias disse assim: o motivo da minha tristeza, rei, como é que eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais estão em ruína, se os muros foram derrubados, se as portas foram queimadas? E aí a bênção vem a partir da tristeza, porque o rei identifica a tristeza. Neemias não dá uma de super-homem. Está triste, irmão? Não. Está triste, irmão? Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, e a tristeza corroendo por dentro. Está triste? Jamais. Jesus é a minha alegria. E quando é só você e Deus, Jesus conhece o abatimento da tua alma, a tristeza que domina o teu interior. Então, através da tristeza, Neemias recebe carta para restaurar os muros de Jerusalém. Então, como nós devemos identificar isso? Quando nós estamos tristes, nós vamos atrás das causas. Por que eu estou triste?
O que aconteceu que te levou à tristeza? Olha o que Jesus falou para uma das igrejas da Ásia Menor. Lembra-te, pois, da onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Porque um crente triste, ele faz as coisas de qualquer jeito e de qualquer maneira. Ele perdeu o feeling, ele perdeu a alegria, ele perdeu o prazer, ele perdeu aquela chama de novo convertido. Se derrubou, se purificou, tanto faz como tanto fez, e não é isso. Isso está afetando a sua alma e você não está entendendo. As pessoas estão à sua volta e estão percebendo que você não é mais aquele mesmo, que você não é mais aquela mesma. E eu não quero condicionar isso ao diabo, eu quero condicionar isso à tristeza. Você está deixando ser levado pela tristeza. Mas Jesus disse que a tristeza faz parte e que a tua tristeza será vencida pela alegria. Então, nós queremos identificar a causa, a compreensão e explorar os motivos da tristeza. Enquanto eu estou falando aqui, o nosso Deus, que tem os olhos como chama de fogo, ele sonda o teu coração. Ele sonda tudo. Aquilo que não aconteceu, vai acontecer. A Bíblia diz: aquilo que há de vir, virá e não tardará. E se tardar, espera. Eu quero parafrasear essa mensagem, contando aqui uma história que todos vocês conhecem. A história dos dois irmãos, o pato da avó e o avô. Vocês já ouviram essa alegoria, não? Tinha dois netinhos que eram criados com os avós, deixados constantemente com os avós, e quem ia fazer compra com o avô era o neto, sempre era o neto. E a menina ficava em casa fazendo os trabalhos de casa. Mas aí o menino brincando para lá e para cá, soltou o estilingue e matou o pato mais velho e o pato de estimação da avó dele. Matou o pato. Naquilo que ele matou o pato, a irmã viu e a partir dali começou a martirizar o seu irmão. Quando ia para a cidade fazer compra, ele já não ia. Quem ia? Ela. Ela dizia: se você for, eu vou contar para a vovó, para o vovô, que você matou o pato da vovó. E aquele menino mudou o comportamento. Já não saía mais. O tempo foi passando, já não era aquela criança feliz que corria pelo terreiro dos avós, que saudava os avós, que pulava no quarto. Aquela criança foi definhando. E toda vez que ela fazer compra, mesmo o avô dizendo: não, mas dessa vez você vai porque a sua irmã... Não, aí ele dizia assim: não, vovô, eu deixo ela ir no meu lugar, eu não quero ir. E aquela criança foi ficando doente, ficando enferma. E um dia, o avô chamou o menino para o pasto, começou a conversar com ele, o motivo daquela tristeza. Porque o avô percebeu que aquele menino já não era aquele neto feliz que ele tinha. E ele contou que um dia matou o pato da vovó sem querer. E a partir daquela morte do pato, a irmã ficava ali martirizando e impedindo a sua alegria, impedindo a sua ida, a sua volta. E aí, o avô ficou quieto. Quando foi o dia de ir para fazer as compras, sair para a cidade, quem é do interior sabe quanto isso é valioso, sair do sítio, da zona rural, ir para a cidade. E aí, o avô: vamos, Joãozinho. E a menina falou assim: não, ele não vai. Aí o Joãozinho falou assim: não, eu vou. Aí ela fazendo sinal com o olho e dizendo: Joãozinho, você não vai, né? E ele: não, eu vou. Aí então eu vou contar. E o avô disse: pode contar, minha filha, o que foi que ele fez? E aí a menina contou: pois bem, o meu neto, vocês, vale mais para mim do que aquele pato mais antigo do quintal. E nada aqui substitui a alegria de ter vocês aqui dentro de casa. E aquilo acabou, irmão. Aquela criança vinha sendo oprimida por alguma coisa que vinha lhe tirando a paz, por algum erro, por alguma questão. Por que trazer essa ilustração? Porque o adversário é um ilusionista barato. Ele não força ninguém, mas ele tenta. E se o diabo perceber que a gente abrir uma brecha, ele vai entrar e ele vai martirizar, infundindo tristeza e amargura no teu coração.
Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito de Deus fala comigo no culto de ensino. Deus está alegrando a alma de crente aqui essa noite. Não existe nada diante de Deus mais valioso do que a tua alegria e satisfação de servir ao Senhor. Por isso o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servir a Deus com alegria. Aleluia. Em quarto lugar, a tristeza gera o choro. E aqui que a coisa melhora. Aqui que a coisa melhora. Porque o que foi que nós aprendemos? Caiu? Não chore. Segura o choro. Engole o choro. Olha, se eu for aí, você vai chorar com vontade. Sim ou não? Homem não chora. E nós crescemos com esse sentimento reprimido, que nós não conseguimos lidar com emoções. E aqui eu quero entrar numa particularidade. Escute, se a sua filha pequena nunca viu você dando um beijo na sua esposa, ela vai crescer com aversão a isso. Porque os filhos não obedecem às palavras, eles imitam o exemplo. Se você é o tipo de pai que você não tem tempo para brincar com o seu filho, ou de bola, ou de pipa, ou de bolinha de gude, ou de bicicleta, qualquer coisa, quando o seu filho crescer, ele também não vai querer brincar com seus filhos, porque ele está crescendo dentro desse regime. E sem pensar, desavisadamente, nós estamos gerando um futuro pai insensível. Porque todo rebelde hoje foi uma criança rebelde, um adolescente rebelde. E a falta de exemplo dentro de casa é quem está gerando toda essa geração sem estrutura psicológica e emocional. Haja visto que os casamentos de antigamente, pelo menos o nosso casamento, foi coxinha, bolinho de carne, pastelzinho e suco de acerola no tambor. Eita, glória! No tambor daquele grande. E a coisa mais gostosa é que a gente colocava a mão lá dentro para pegar a caneca, encheu da caneca, e quando estava lá no fundo da acerola, o suco, a gente ia com o bração lá dentro do tambor e estamos casados até hoje. E tem casamentos que tem uma festa da rainha de Sabá e não se sustenta. Por quê? Porque a falta de ensinar os filhos a lidar com as emoções. Se nós estamos ensinando os nossos filhos a só pódio, a só vitória, o que vai acontecer com essa criança quando ela ingressar no exército, quando ela ingressar numa empresa, quando ela tiver de se virar sozinha, de ser responsável pela sua vida. Nós temos que ter o cuidado para não gerar filhos fracos, dependentes da mãe e do pai. E longe da mãe e do pai, chora, se deprime e diz: eu estou pensando em me matar. Então, a tristeza gera o choro, e aqui eu quero compartilhar 3 tipos de choro. Quantos tipos? 3. O primeiro choro é um choro emocional. Lê para mim aí, Salmos 34, 17, 18. O primeiro choro é um choro emocional. O choro emocional é desencadeado por sentimento forte. Tem pessoas que eles acumulam o choro, seguram o choro. Já percebeu que quando chora parece que o mundo vai desabar? Sussurra, suspira, uiva, grita. Por quê? A vida é um armário. Pensa comigo, a vida é um armário. E tudo que você ouviu durante a sua vida, você guarda. Uma hora, quando você quiser abrir esse armário, tudo vai vir à tona de você. Então o que está acontecendo? Nós não podemos, irmão, deixar que palavras passadas, atitudes passadas, gestos passados interfiram na nossa serventia ao Senhor. Tem muito crente que Deus já perdoou ele, Deus já perdoou. E ele fica: será que Deus me perdoou? E se deprime, e chora, e se martiriza. E Deus já perdoou faz muito tempo. Porque a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os
dos nossos pecados. E das nossas iniquidades, Deus não lembra mais. E olha que palavra em Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão branco como a pura neve. E olha que chega Jesus dizendo assim, ó: confessar o pecado aos outros, sereis perdoados. Aí vem Paulo e fala: se andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Salmos 34, 17. Quem achou pode ler. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. 18. Perto está o Senhor que tem o coração quebrantado, e salva os contigo de espírito. Olha aí, o justo clama e o Senhor livra ele de todas as suas angústias. Vamos pintar um quadro que o crente justo está enfrentando um período de angústia e Deus espera completar. A gente está esperneando, descabelando, não aguento, não posso, não aguento, suporto, babando, e Deus esperando completar. Deus não quer livrar de algumas angústias. Ele quer livrar de todas. E aí, a Vitória leu dizendo: perto está o Senhor. Perto. Então, nós precisamos entender que mesmo servindo a Deus, e Deus conhecendo a nossa vida, Deus vai permitir que nós passamos por esse sentimento. Então, essa noite, nós estamos aprendendo a desvencilhar do sentimento de tristeza, a superar o sentimento de tristeza, a dar a volta por cima e entender que a tristeza faz parte. Quem aqui nunca chorou copiosamente? Eu quero acreditar que aqui tem homem que esperou a mulher sair de casa para chorar. Eu já passei isso para algumas pessoas que eu atendi. Algumas pessoas, falei: irmão, já chorou alguma vez? Nunca, pastor. Com orgulho, nunca chorei. Falei: pois bem, quando tua mulher sair de casa, tu vai chorar e grita, bota para fora esse homem cadeado que tu é, esse homem tranca de ferro, porta de bronze. Porque tem homem que é assim, né? Não esboça sentimento. E é o pior, porque o sentimento reprimido, ele é avassalador. Ele destrói a alma, abala o psicológico, atrai doenças psicossomáticas. Tem doenças que não era nem para crente ter, irmão. Mas por que ele tem? Porque é sentimento reprimido, angústia, tristeza, ódio, rancor, ira, cólera. E ele não se desvencilha disso e fica enfermo. Choro emocional, choro basal, que é aquele que é só para lavar o olho, né? Que é o dito choro mentiroso, né? Que está chorando de mentira. Não é certo. Você está chorando? Está chorando por quê? Por nada. É choro basal. É só para limpar o duplo lacrimal. O terceiro tipo de choro é o choro refletivo. A tristeza produz em você uma reflexão. A tristeza, olha que benefício, leva você a refletir as suas atitudes. E a sensibilidade está quando você reconhece que errou, ou que está errando. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos na igreja é que muitos crentes, ele transfere a culpa para os outros. Nunca vai dizer: não, eu errei mesmo. Eu errei, não, ele transfere. Sempre tem alguém errado, ele nunca. O que foi, irmã? Na meia dúzia das irmãs, tudo errado. E você? Não, eu estou certo, Deus me conhece. Deus me sonda. Deus sabe quem eu sou. Então, qual é o problema? É você assumir o erro. E por que tem muitos fracos, doentes, muitos que dormem na igreja? Porque não aceitam e não assumem seus erros. Não voltam atrás, não voltam ao primeiro amor, não volta a estacar zero, não começa tudo de novo, está levando uma vida que precisa de uma pausa. Para, reflete, como você está vivendo, como você está conduzindo a sua vida. Esse é o caminho que Deus te quer? Essa é a vontade que Deus tem para a sua vida? Tem certeza que esse é o plano que Deus traçou para você? Tem
tem certeza que é isso que Deus esperava de você? Então, a tristeza nos leva a refletir. E o fato é que o choro, irmão, traz alívio, tranquilidade. E a pergunta que não quer calar é, irmão, quantas situações tristes nós passamos e estamos vivos? Diga amém, irmãos. Amém. Nós estamos vivos. Então, deixa eu trazer aqui uma palavra de Deus para você. Irmão, não deixa a tristeza sufocar esse homem de Deus que você é. Não deixa a tristeza sufocar essa mulher de Deus que você é. Já presenciou um crente alegre na casa de Deus? Já presenciou quão lindo é um crente ativo na casa do Senhor Jesus? Ele faz, ele canta, ele prega, ele coloca o ombro debaixo da carga. Por quê? Porque há um prazer, há uma alegria, há uma satisfação, irmão. E por que ele faz isso? Não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é. E se tem uma frase bonita que eu ouço da boca dos crentes é: eu não estou fazendo para o homem, irmão, eu estou fazendo para Deus. E você vê o crente dando o seu melhor, fazendo da melhor forma, da melhor maneira, fazendo com alegria, porque ele está fazendo para Deus, irmão. Tem crente de coragem aí, diga amém. Amém. Diga para esse irmão assim: faz tempo que eu não te vi mais daquele jeito. Fala aí. Glória a Deus. Jesus está falando conosco aqui essa noite. Nós precisamos resgatar essa alegria. Oh, glória. Eu me lembro que, não quero ser saudosista, mas você encontrava um crente moído na prova. E eu passei por algumas provas que só Jesus. Esse osso aqui, ó, parecia duas lanças. Tão fino que era. Andava mais do que os dromedários lá no deserto. Sapato furado então era moda. O que ele fazia? Colocava um papelão dentro, e ajoelhava igual Jesus, ó, um pé em cima do outro. Quando vinha uma poça de água, passava largo, porque entrava água, molhava o papelão, o chulé era grande na terra. Aquele tempo de você comprar no brechó roupa, usar o simidão. Quem aqui já passou por esse período? Simidão. Simidão eu uso. Aquele tempo da escassez, da luta, da guerra. Eu me lembro que um dia eu estava jejuando. Não é jejum porque que tinha as coisas, não tinha nada em casa. Era 11 irmãos, 11. E aí um dia eu cheguei no centro de oração, não tinha nada em casa para comer. Eu coloquei um prato na mesa, um copo com água e disse: Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Meu pai vai passando na hora, para quê? Meu pai disse: eu tomo pinga, você fica de fogo, Ô irmão, prova árdua, deserto, do sapateiro ganhar dinheiro de tanta solinha que ele colocava. Põe mais uma solinha aqui, parece que era a cola mais fraca. No primeiro manto que você entrava, caía a sola, rasgava de lá. Um dia eu fui dirigir o culto e pregando poder cair numa casa. Que culto gostoso eram os cultos nas casas que a gente ia, hein? Lá 2, 3 pessoas e a gente pregando que Jesus era o Senhor ali. E quando foi 8h15, 8h20, eu senti um vento. Um vento na perna, um vento na perna, um vento. E aquele culto pegado, aquela chama de novo convertido, aquela alegria de pregar a palavra do Senhor. Quando eu sentei, tinha um rasgo do joelho até a virilha. Irmão, nitidamente, eu disse quando eu sentei: Jesus, se o Senhor tivesse me feito ver isso, eu não tinha visto o culto. E Jesus falou comigo: se você tivesse visto, você não viria. E eu queria que você tivesse aqui, passasse por isso, para amanhã você testificar. Irmão, eu dirigi o culto com as pernas coladas, o culto todinho, pensando que escondia do povo. Quando acabou o culto, os irmãos rindo: sei, Demi, rasgou a calça, meu filho. É assim mesmo. Você vai passar por essa luta, por essa prova. Aquele tempo que nós tínhamos um paletó, que o sal do suor, o paletó era azul, as costas era cinza. Aquele paletó batido que se você tirasse ele andava sozinho. Aquela calça companheira. E aquele cinto que você ganhava de uma cintura de 2,20 m, você com a cintura de 30 fura no prego. Furo, que o cinto dava aquela volta.
e alegre. Sim ou não? Alegre. Jesus vai me exaltar. Jesus vai me tirar dessa prova. Jesus vai mudar o quadro da minha vida. Sem contar da feiura que nós Glória a Deus. Pensa num povo feio, é crente novo convertido. Povo feio. Pensa num povo feio, é crente novo convertido, irmão. Ele veste um paletó verde, uma camisa abóbora. Ele veste um sapato tipo Sanelo no pé, um cinto de lona, uma gravata, cabeça de boi, língua de vaca. Pensa num povo feio e crente, contente, alegre, sorridente, levando a palavra, orando pelos enfermos, colocando o diabo para correr e dizendo que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. E para encerrar, obrigado. Quando Jesus fala que vós chorareis e estareis tristes, Jesus está curando a alma dos discípulos, preparando eles para que quando o sentimento de tristeza vir, ele fala: opa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. A alegria do Senhor é a vossa força. Regozijai-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando a tristeza vier contra você, sua casa e sua família, faça igual Jó: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, para encerrar, algumas situações que nós ouvimos querendo reprimir e adiar a tristeza. Por exemplo, quando está calor, o que é que você faz? Quando está calor, o que é que você faz? Deixa a roupa leve. Se refresca. Sim ou não? Vai reclamar do calor, mas vai se refrescar. Sim ou não? Vai tomar mais água, vai comer mais fruta, para hidratar a pele. Sim ou não? Quando você está com fome, você faz o quê? Come. Está com fome, vai abastecer esse tanque de guerra. Que tem crente que não tem uma solitária, é acompanhada. Ainda bem que a Bíblia diz que comer é um dom de Deus, né? Tem crente que come de tudo e come até tudo. Quando você está com sede, o que é que você faz? E quando você está com sono, o que é que você faz? E quando você está sujo, o que é que você faz? Toma um banho. A não ser quando vai para o culto de libertação. Mas aí, está sujo, se asseia, né, irmã? Irmã Iria, você já ouviu essa expressão? Se assear? Se assear. Já ouviu? Vou me assear, né? Então, quem está sujo tem que se lavar. Agora, e por que você está triste? Você quer reprimir a tristeza? Está triste, irmão? Ore a Deus. Não deixe de ser vencido. Não se abata. Não recua. Não deixe de fazer aquilo que é para você fazer, achando que alguém vai fazer. Não perca o culto, o trabalho quando você pode. Porque você aí, ao contrário, de vez de você estar triste só, você entristece o Senhor. Não se reprima. Não apague o dom de Deus que é em você. Olha o que Paulo diz: não entristeçais o Espírito, pelo qual fostes selados. A Bíblia diz: contudo, somos abatidos, somos perseguidos, mas não desamparados. Nós somos perseguidos e entregues à morte todo dia. Mas uma coisa a gente sabe: que a nossa alegria ninguém poderá tirar. Vamos ler todos nós, versículo 20, agora eu encerro. Abra a sua Bíblia. Vamos ler em alto e bom som o versículo 20. Quem sabe o diabo colocou tristeza por alguma coisa no teu coração? Quem sabe aquela alegoria do parto na sua vida é outra coisa. Alguma coisa tem ocasionado tristeza na tua alma. Mas essa noite, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo alegrar o teu coração. Vamos lá, todos nós juntos, no 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 20. 1, 2, 3. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis, mas a vossa tristeza.
coloque em pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, toca no coração do teu filho, no coração da tua serva. Visita a alma do teu filho. Tira essa tristeza, ainda que seja de ordem material, emocional, ou seja uma tristeza enviada do inferno, como uma seta inflamada, para tirar o que teu filho tem de melhor, para tirar o que a tua filha tem de melhor, é servir ao Senhor com alegria. Visita o íntimo e alegra o seu coração, dá uma noite tranquila, sono reparador, leva-nos em paz, debaixo da tua graça. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus, a nossa esperança. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém.